Amém, irmãos? Todos estão na paz do Senhor? Amém? Aqueles que estão tomando um cafezinho, que estão me ouvindo, se quiserem se achegar, para que nós possamos dar início ao nosso trabalho de hoje na presença do Senhor. Amém? Vocês que estão em casa, pegue sua Bíblia, desliga o rádio, tira do Faustão e vamos entrar na presença do nosso Senhor. Eu tenho alguns minutinhos para nós orarmos, mas antes disso eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Salmo 119. Não precisam se assustar não, irmãos, é só alguns versículos. Nós vamos ler do 91 até o 98. Amém? Todos acharam? Aqueles que acharam, diga amém. Os que não acharam, diga misericórdia. A palavra de Deus lá em Salmos diz assim: conforme o que me ordenaste, tudo se mantém até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora o meu deleite, há muito que eu teria perecido na minha angústia. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens preservado a vida. Sou teu, salva-me. Busquei os teus preceitos, e os ímpios me esperam para me destruírem. Mas atentarei para os teus estatutos. A toda perfeição vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo, e os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Amém? Aqueles que querem ficar de pé, por exemplo, por gentileza, porque estamos na presença do nosso Deus. Baixe sua cabeça, entre agora na presença do Senhor, mas esquecendo tudo que ficou lá fora, o seu dia a dia, os seus problemas, as suas dificuldades. Se você está com seu coração magoado, esqueça isso, entregue nas mãos do Senhor, para que Ele possa operar nesse dia de hoje. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, mais um dia na Tua casa, Senhor. E a Tua palavra diz: muito me alegrei quando me disseram, vamos à Tua casa. Deus, eu te peço hoje, para que o Senhor possa abençoar a cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, a cada família representada aqui, Pai. Aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor possa o trazer em paz, na Tua paz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, da Tua sabedoria, Senhor. Abre as nossas mentes, os nossos ouvidos. Tira toda cegueira espiritual, Senhor, porque muitas vezes olhamos, mas não vemos. Ouvimos, mas não escutamos. Tentamos caminhar, Senhor, ouvir palavras, Senhor, mas não vem. Ajoelhamos, Pai, e é como se nada tivesse acontecendo. Dai-nos, Senhor, do Teu entendimento. Santo Espírito, aqui estamos, esperando que possa ser derramado da Tua graça a cada um de nós, para recebermos hoje da palavra que vamos receber, que vem do alto, para a edificação e fortificação do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma. Pai, em nome de Jesus, põe as palavras, Senhor, na boca daquele que vai trazer a mensagem de hoje, Senhor. Que ele não fale pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, mas pelo Teu Espírito, Pai. Ao toque desses instrumentos, meu Deus, e ao abrir da boca de cada servo que aqui está, Senhor, que veio para Te adorar nesta noite, Senhor, possa sair palavras, Senhor,
de entendimento, Senhor, do Teu Espírito, e possa haver cura, Senhor, salvação, e que possa haver, Senhor, discernimento a cada um dos Teus filhos, Pai, para que possa entender o que nós estamos fazendo aqui hoje, que nós não viemos, Senhor, pelas nossas vontades, mal sabemos que foi o Senhor que nos trouxe a Tua presença, porque o Senhor já se faz presente neste lugar, Senhor, nesta noite. Por isso, Senhor, esperamos cada um de nós receber de Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, Pai, cobrindo-nos com o Teu manto sagrado, Senhor. Pai, aquele que precisa de cura, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura. Aquele que precisa do Teu entendimento, Senhor, que ele possa abrir os olhos e os seus ouvidos e entender o que a Tua palavra quer dizer, porque o Senhor trata com cada um de nós. O Senhor trata com cada um de nós, independentemente, diferentemente de cada sentimento. Cada um recebe de uma forma a Tua palavra, de acordo com as nossas necessidades, Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço, derrama sobre as nossas vidas a Tua bênção, Senhor. Aqueles que estão aflitos, com seus corações apertados, que o Senhor possa, Senhor, trazer refrigério e bênçãos para essas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, é tudo que nós temos que te pedir nesta noite, porque o demais, Senhor, é só agradecer. Agradecer por estarmos aqui, agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e muito que o Senhor tem ainda a fazer. É assim que nós cremos, Pai, e que te agradecemos, em nome de Jesus. E todos aqueles que acreditam, que crê num só Deus, desta forma, e que Ele está aqui hoje para te trazer as bênçãos que você precisa, diga amém, em nome de Jesus, e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte, começar já a fazer barulho santo nesse lugar. Deus te abençoe, Melo. Olha, mais forte. Hoje muita gente aplaudiu mais forte do que isso, vibrou mais forte pelos gols do Brasil do que você está fazendo agora. Vamos fazer bem forte pro Senhor. Te louvamos, Senhor, queremos fazer festa, barulho santo diante do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos celebrar? Chama a pessoa que está do seu lado para celebrar o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós celebramos o Senhor e Ele derrama sobre nós do seu poder, do seu Espírito para nos fortalecer. Temos uma semana inteira pela frente, queremos ela juntos do Senhor, queremos estar no centro da vontade, amém? Vamos juntos? Com alegria. Prepara o seu corpo para adorar o Senhor. Vamos dizer para Ele: Senhor, Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as Vamos juntos. doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Olha que alegria, alegria, vida eterna e todos juntos. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias.
destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, que me sacia e me sacia. e me faz cantar. Aleluia, Eu sou feliz. em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei Teu amor, alegria, vida eterna. e louvor. Prepara para se expressar diante do Senhor assim, ó. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Ajuda a gente, vai. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Tu és tremendo, Maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, Eu sou feliz em te amar, meu Salvador. aleluia, Eu tenho paz, pois encontrei o teu amor, alegria, vida eterna. e louvor. Vamos junto. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Ele é vida. Videira, 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 vida. Bem forte. Videira, 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 vida. Aleluia. Aleluia. Para começo de conversa, para começarmos a nos expressar diante do Senhor, já foi um bom começo. Mas eu acho que a gente devia fazer pelo menos a metade dela mais uma vez, porque muita gente ainda está muito engessada. Por favor, a gente não chega na casa do Senhor assim muito, soberano e amado Deus. A gente fala isso, mas o nosso corpo quer se expressar diante dele. A gente quer, né, mostrar que a gente ama. A gente faz isso com o Pai. A gente chega e pula no colo dele, não é assim? Então vamos fazer mais uma vez, só mais uma vez, todos juntos. A equipe está aqui para inspirar e juntos com você a gente poder adorar o Senhor. Vamos fazer isso já. Faz de conta que você está fazendo um show só para o Senhor, que é exatamente isso que está acontecendo. Mostra para Ele o seu talento. Canta. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina,
Glória a Deus. Nós estamos celebrando essa semana, a semana que podemos lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, o tão glorioso sacrifício de Jesus na cruz, que nos traz a vida que hoje nós temos e a liberdade que nós temos e o poder de desfrutar de uma vida eterna ao lado dele. Nós vamos celebrar isso juntos.
cordas de amor envolvidas em nós, que nos atrai para perto de Ti. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Ele é o rei do nosso coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa Ele ser o rei do seu coração. És o monte que pegou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, És o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, És o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom. Força nosso ser, lá de cima do início. Rei do meu coração, És o monte que pegou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, És o meu esconderijo, o refúgio que preciso, Rei do meu coração, Rei do meu coração. És o vento em minhas
declaração de confiança ao Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. declare tua confiança nele mais uma vez. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ouve minha alma, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me
Guia-me sempre, Senhor. Guia meus passos. Porque o Senhor sabe, Senhor, qual é o caminho. O Senhor é o caminho. Amém? Amém. Podem sentar. Queria falar com vocês hoje sobre a lei da semeadura. O meu pai era da roça. Ele e os irmãos dele, minha avó, foram donos de uma área muito grande lá no estado do Rio. E ele gostava desse negócio de plantar. E eu tive a felicidade de comprar um sítio uma vez e pedi para que ele cuidasse. Então ele cuidava do sítio. E teve um dia que ele me pediu uma verba para comprar mudas de banana. Aí eu falei, tá. Só que o valor que ele me pediu era um pouco alto. E eu falei, pai, mas tanto dinheiro para comprar muda de banana? Banana dá em qualquer lugar. Ele falou assim, não essas. E ele comprou 200 mudas de banana. E eu achei que eram tudo iguais, né? Mas não eram. Eram mais de 15 tipos de banana. Eu não sabia que existia tanto. E aquilo foi o sustento do sítio. Chegou uma época que no início ele ia lá com o pessoal que ia comprar, né? Cortava, tal, vinha, fiscalizava. Depois ele nem fiscalizava mais, ele continuava sentado na cadeira de balanço dele na varanda e mandava o pessoal, não, pode ir lá, corta e depois passa aqui. Aí as pessoas passavam com o caminhão perto da varanda e ele dizia, quanto foi? Aí o pessoal dizia, 50 milheiros, sei lá quantos. E entregava o dinheiro para ele, ele não conferia nada. Aí eu ficava pensando naquilo, que semeadura que ele fez. Porque ele conhecia, né? Ele sabia o resultado. E em Gálatas 6,10, a gente encontra um texto que fala sobre semeadura. Ele diz assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E ele acrescenta, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A lei da semeadura é interessante porque ela coloca princípios, ou seja, aquilo que você semeia, você vai colher, né? E vai colher na exata condição e na exata qualidade do que você semeou. É interessante que para semear, a gente não pode ficar só no plano. Para semear, você tem que ser real. Ou seja, você tem que, né, no caso lá do sítio, ele teve que encomendar, escolher de quem ele ia comprar, porque ele queria qualidade, né? E plantou e deu frutos, muitos frutos. E foi tranquilidade para ele. E nós aqui, irmãos, estamos semeando. Nós estamos semeando o melhor que o homem pode ter, que é a palavra. E o fruto dessa palavra, irmãos, é a vida eterna. A vida eterna, a vida com Deus. Nós viemos de Deus e precisamos voltar para Deus. Romanos 10, 12 a 14 registra o seguinte: não há diferença entre pessoas, judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Então nós estamos semeando nesse reino. Estamos semeando nesse reino para que hajam pessoas que levem essa palavra.
para que pessoas sejam cuidadas para levar essa palavra, para que a gente tenha meios de pregar essa palavra, tenha espaços adequados para pregar essa palavra, para tratar das sementes que foram plantadas, para regar as plantinhas e para que elas cresçam e deem os frutos que Deus espera que elas deem. Amém? Então eu quero convidar para que a gente oferte nessa noite com esse objetivo. Nós estamos plantando, nós estamos semeando a melhor semente, a semente boa, e estamos plantando numa terra boa, no ministério positivo, no ministério que prega a palavra na sua essência, que não tem ramificação, que olha para Jesus e diz: olha, Ele é o nosso Senhor, é para lá que nós vamos, é com Ele que nós vamos, é com Ele que nós estamos. Amém? Vamos ofertar, irmãos, com esse espírito, com essa gratidão por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Eu vou orar. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste saúde, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nesse lugar agradável, Senhor, para pregar a Tua palavra, para Te louvar, para entoar hinos em Teu louvor, Senhor, e para falar, Senhor, para todos aqui que estejam presentes aqui e ao alcance da nossa voz, que o Senhor é bom. Senhor, abençoa cada um, multiplica os recursos que cada um traga para ser semeado nesse ministério, Senhor. Seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E no Senhor, cantando. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Por Ele ter te comprado, Ele merece um aplauso bonito, forte. Glória a Deus. Deus abençoe você que veio a esse lugar. Deus abençoe você que é parte dessa banda linda. Obrigado por nos conduzir em adoração diante do Senhor. Você está alegre por ter vindo à casa de Deus? Já bateu um arrependimento dizendo: não sei se você deveria ter vindo? Bateu ainda não? Essa noite ou você é fogo ou você é azeite, né? Se você é fogo, o azeite do seu lado vai encandecer. Se você é azeite, o fogo do seu lado vai pegar. O que você é essa noite? O que você é? Pergunta para o seu vizinho: o que você é? Hã? Azeite pegando fogo. Não basta ser azeite, tem que haver fogo, né? A Bíblia fala da história das 10 virgens que estavam esperando a festa do noivo, e 5 tinham, todas elas tinham lâmpadas, todas elas tinham azeite, lâmpadas como candeias, mas 5 estavam com azeite em baixa, e perto da meia-noite elas acharam que não ia dar e saíram correndo para comprar. Você pensar que há 2000 anos atrás alguém podia pensar que meia-noite ia achar azeite para vender, né? Não tinha os Walmarts da vida que
ficam 24 horas, 2000 anos atrás. Dizia, elas saíram perto da meia-noite, elas saíram para comprar azeite. Logicamente não acharam, o noivo veio nesse ínterim e elas não participaram da festa, mas elas tinham azeite. Então você vem à casa de Deus, eu espero que você tenha vindo com a lâmpada cheia, e se falta fogo, alguém do seu lado tem que te ajudar. Amém? Amém. Eu vou acreditar que você não disse amém, mas lá dentro, aquele amém interno, sabe? Você só sente o amém. Quem olhar para você vai entender que você deve estar falando amém por dentro. Amém. Me anima, gente, me anima. Antes de ministrar a palavra, eu espero que você tenha vindo à casa de Deus como quem vai para o almoço que a avó faz. Você teve avó que cozinhava? Principalmente uma avó que tem linhagem italiana, né, árabe, não é? Você vai com vontade, você vai em jejum, você vai disposto e você vai assim, com a boca cheia d'água. Eu espero que essa noite você esteja assim, com a boca cheia d'água. Provérbios 23:23 diz assim, compra essa verdade. Então que você venha disposto a comprar a verdade que Deus tem para ministrar para você essa noite. Eu arrisco dizer que você vai sair daqui mexido. Antes de você ser mexido, eu quero te mexer com outro convite. Quem é que quer fazer algo para Jesus antes de ir embora? Você lembra da mensagem de semana passada? Ela já apagou na sua mente ou você ainda mastiga alguma coisa? Lembra da mensagem? O que nós pregamos semana passada, irmãos? Um só. Um de cada vez, vamos lá. Me ajuda aí, Fernando. Obras, talentos, né? O que fazemos da nossa energia, o que fazemos do nosso dinheiro, o que fazemos dos nossos talentos, o que fazemos do nosso tempo. E eu quero te desafiar, você que diz, eu quero fazer algo para Deus. Deus tem me desafiado a me mover um pouco mais. E eu quero te chamar para esse desafio. Nós temos flyers muito bem feitos. Diz assim, cansado da bagagem da vida, acha que está indo na direção certa? Esse ticket lhe dá acesso seguro. Aí tem um versículo de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tem o horário e o dia de nossas reuniões, domingo às 6 da tarde. Como esse verão a gente está fazendo às 7 da noite, nós vamos fazer aqui uma ressalva, vamos fazer uma correção para usarmos durante o verão. E eu levantei a informação, irmãos, o consulado brasileiro está avisando que só aqui no Metro Oeste moram pelo menos 8.000 brasileiros. 8.000 brasileiros aqui na frente. Cruzou a rua, você cai no quintal deles. Você tropeçar, você está em território brasileiro. E na inauguração da igreja, 1 ano e pouco atrás, nós fizemos uma campanha, o Naldo, hoje pastor Naldo de Las Vegas, Naldo saiu com 1 ou 2 ou 3, não saiu com muita gente não. E ele pegou um bocado de folhetos que nós tínhamos anunciando a festa, e foi por ali um sábado, e nós vimos os resultados, pessoas vieram e foram tocadas, as pessoas precisam saber. Então, eu queria te desafiar, essa semana, sábado, eu vou vir para cá, e se você quiser vir, nós vamos acabar. Quantos folhetos nós temos? Menos de 1.000, né? Não está em graça, né? Menos de 1.000. Para 8.000 brasileiros, mas vamos dizer que a gente consegue alcançar alguns. E nós vamos fazer um trabalho simples de entregar, de colocar nas mãos, ou fora da caixinha de correio, você não pode colocar dentro da caixinha, por lei você não pode, mas você pode colocar em volta. Então, nós vamos distribuir esses convites e eu quero que você venha, simplesmente venha. Você quer uma camiseta da igreja, a gente tem, mas nós vamos estar ali e vamos distribuir um bocado de folhetos e depois a gente almoça juntos. Vou começar do final. A gente vai almoçar juntos no final e antes do almoço a gente vai distribuir os folhetos. Tem alguém que pode vir sábado? 10 da manhã? Não, eu quero que você diga eu. Eu vi o flash do anjo, pá, fotografando. Você que disse eu? Registrou, gravou lá em cima. 10 da manhã, a gente trabalha de 10 a meio-dia a gente vai almoçar juntos.
Procure o Paulinho e confirme depois do culto, diga, domingo, sábado eu estou aí. E aí nós vamos fazer essa festa juntos e ajudar as pessoas a acharem o caminho. O lema da nossa igreja é esse: buscar os perdidos, discipular os achados e enviar os discipulados. Então temos que buscar os que estão afastados de Deus, e eles virão com a nossa ajuda. Amém? Quero que você participe. Tem pulmão cheio de ar aí dentro, então você tem que pôr isso para fora. Preciso que você mostre que você está aqui e não está apenas aqui em corpo, que você está conosco. Você trouxe sua Bíblia? Diga aleluia. Então abra ou ligue sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Semana retrasada eu fui ao Brasil para a despedida do meu sogro, não é? Homem de Deus que foi promovido à glória. E estando lá, era aquela semana da crise do abastecimento, greve dos caminhoneiros. E uma grevezinha parou o país inteiro. E eu ouvi uma frase de 2 palavras, várias vezes. Eu peguei o carro de um pastor amigo que tinha gás e podia ser movido a álcool. Então eu fui com o gás que o carro tinha, até onde podia, fui até o lugar do velório e da cerimônia, sabendo que de lá eu não podia fazer muito mais. Então eu fui, mas ele disse, no caminho você vai vendo se tem, nos postos, você já abastece. Então eu parava assim, dava uma entradinha no posto, já chegou? Aí eles respondiam, ainda não. Passava em outro, gás, ainda não. Álcool, ainda não. Porque estavam esperando que as pistas fossem liberadas, né, os caminhoneiros liberassem, para que houvesse entrega. E eu ouvi isso algumas vezes. Isso ficou no meu coração, essa frase. Quando eu cheguei em casa para fazer minha meditação, igual você faz todo dia, esse devocional que você todo dia faz de manhã, eu sei, você é religioso nisso. Quando eu fui fazer meu devocional, eu estava lendo esse texto de Samuel, o primeiro livro de Samuel. E Samuel, todo mundo sabe, mas eu vou ter que lembrar um pouquinho quem foi Samuel. Samuel foi um garoto que se tornou um ministro de Deus, destacado. E a história dele é interessante porque ele nasceu numa época muito difícil, num caos. Sua mãe, Ana, não podia ter filhos, e ela fez um voto ao Senhor, dizendo que se Deus desse a ela um filho, ela o daria para a obra de Deus. E ela fez esse voto numa época muito difícil para o povo de Israel, porque Deus levantou juízes que governavam o povo por períodos de 20, 30, 40 anos. Tinha morrido o último juiz, que foi... Pode dizer. Forte, cabeludo, morreu careca. Sansão foi o último dos juízes que morreu, e depois dele Deus não levantou nenhum outro juiz. Aí a Bíblia diz no final do livro de Juízes que naquela época cada um fazia o que dava na telha, porque não tinha juízes e não havia profetas destacados, e não havia ainda os reis governando o povo. Então foi uma fase que não havia governo, não havia voz profética, não havia ninguém para falar em nome de Deus para o povo. E o povo não tinha um juiz para governar, não tinha um profeta para se destacar e dizer para onde ir, e não tinha um rei ainda. E o sacerdote do momento era Eli. E Eli não estava na melhor fase da vida dele, estava velhinho, e ele tinha filhos que estavam profanando o sacerdócio, fazendo coisas terríveis, e Deus já tinha mandado vários avisos para Eli. Eli não se direitou. Eli usou a técnica que alguns pais usam de Deus vai cuidar. Sabe como é? Você se anula da sua obrigação de pai, de educador, e você diz, Deus vai fazer. E Deus cobrou de Eli, Deus mandou um profeta, Deus foi chamando gente para chamar a atenção de Eli, e Eli não se tocou, e ele era o sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes, e o sacerdócio daquele momento estava caído, estava mal. Então Deus usa Ana, e Ana oferece ao Senhor o voto de que se ela tivesse um filho, ela daria para o Senhor, e foi uma troca muito boa, porque ela disse, eu só quero um filho para sair da minha vergonha. E Deus falou, eu quero um homem que eu possa usar para cobrir essa lacuna. Então eles fizeram esse acordo, nasce Samuel, e Samuel nasce, ela gasta um tempinho desmamando, dizem os estudiosos que foi até uns 8 anos de idade por aí, e pequenininho. Aqui nós temos alguns garotos de 8 anos de idade, imagina um desses. Quem tem? O seu tem 8, Elaine? 10.
menor que o da Elaine. Não sei quem que tem filho com 8 anos aqui. Quem tem? Hã? Bem, tem 8, que mais? Pamela tem 8. Imagina um desses garotinhos que não consegue dirigir, que não vem sozinho para a igreja, que você tem que levar lá na classe, tem que pegar depois, que ainda são totalmente dependentes. Ele é trazido pela mãe, ele vinha todo ano com a mãe para a festa, e numa dessas festas, ela trouxe uma malinha maior, e ela chega ali no final da festa, quando ele se apronta para ir embora, eu creio que ele programando de voltar para casa, ela diz, não, dessa vez você não vai, você fica aqui. E o garoto foi morar no templo. Foi morar no templo, irmãos, que não tinha a iluminação bonita que nós temos hoje, as luzes, os efeitos. Era aquela iluminação difusa. O templo antigo que foi construído era um lugar que, para alguns, quem sabe, podia assombrar, apesar da presença de Deus. Mas era um lugar que trazia alguns temores. Ou o temor porque Deus estava ali, ou o temor porque Deus estava ali. Então o medo era por um ou por outro. Oh, Deus está aqui. Então ou era o temor ou era o medo. E Samuel é deixado nesse ambiente. E ali ele cresce, aprendendo com Eli, ainda por alguns anos, e depois ele assume o sacerdócio. Mas olha o que diz o texto. Nesse clima, sem nenhum rei, com nenhum profeta em destaque, com uma família sacerdotal em descrédito, nesse contexto, é que a mãe deixa ele ali. E aí acontece o que está no capítulo 3 da sua Bíblia. Diz, o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Ele pequenininho, mas ele já ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões ainda não eram frequentes. Certa noite, Eli, o sumo sacerdote, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. O velho tinha um lugar onde ele costumava deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Olha a inocência do menino, irmãos. 3 vezes. Eli percebeu. Estava velho, mas não estava caduco. Estava antigo, mas não estava caído. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e já não chamava mais a ele. E lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Somente até aqui. Eu oro para que essa palavra cavuque seu coração, de modo a fazer dele terra fértil, preparada, para que a palavra caia como semente, frutifique e vire uma árvore frondosa, e que dê muitos frutos para a glória do Senhor, e que você possa receber isso. Se você diz amém, eu entendo que você está concordando. Então o texto diz que Samuel, nesse contexto, foi dormir no lugarzinho dele, perto da lâmpada do Senhor. Lâmpada é aquele candelabro de 7 luzes, de 7 chamas, e ele estava ali perto, e de repente ele ouve alguém chamar o nome dele. É interessante que quando Deus quer nos falar, a primeira voz que a gente identifica é a voz do nosso líder espiritual. Pode ser que de madrugada você ouça uma voz chamando, e você pense que sou eu. Pensei que era o pastor Jason me chamando. É Deus usando uma voz que você não se assuste. Estão comigo ainda, irmão? Porque se Deus te chamar com voz de mulher, você pode cair. Se Deus te chamar com uma voz tenebrosa, você pode ter medo. Então Deus usa às vezes essa manobra de chamar as pessoas através da voz dos seus líderes espirituais. Ele entendeu que era a voz de Eli, correu lá 3 vezes até que Eli falou, olha, quando você voltar agora para a cama e ouvir minha voz te chamando, você diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor se comunicou com Samuel. Mas o texto do capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, ele por algumas vezes repete essa expressão que eu ouvi lá nos postos de combustível. Ainda não. Diz no versículo 1 que a palavra do Senhor e as visões ainda não eram frequentes.
Naquela época não se tinha o costume que nós temos hoje, não se tinha facilidade. Hoje você pode vir para a igreja, ligar o rádio e ouvir mensagem de lá aqui, ouvir a palavra de Deus de lá aqui. Você pode passar o dia a rádios integralmente evangélicas. Você pode ouvir a palavra de Deus em casa, você tem a Bíblia para abrir, você tem CDs e cassetes e vídeos, programas na televisão. A palavra de Deus hoje ela é difundida com facilidade. Mas naquela época a palavra do Senhor e as visões ainda não eram frequentes. Visão aqui tem dois sentidos. Tem a visão do povo, que não era tão avançada como a nossa hoje, porque tinha um conhecimento limitado de Deus, e visão também no sentido de as visões como revelações que o Senhor dá ao seu povo. Diz que a palavra e as visões ainda não eram frequentes. Verso 3 diz assim: a lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. A lâmpada aqui fala do candelabro, que simbolizava a presença de Deus ali. E Deus havia dito, quando Ele estabeleceu a construção do tabernáculo, que depois virou o templo, Ele estabeleceu que a lâmpada tinha que se manter acesa, e um dos ofícios do sacerdote era não deixar faltar azeite, porque a lâmpada não podia se apagar. Então o sacerdote se preocupava de, no final do dia e pela manhã, colocar mais azeite para que o fogo não se apagasse. A lâmpada não podia se apagar. E quando Deus viu, na sua onisciência, que o sacerdócio de Eli e de seus filhos estava em más condições, Ele temeu que o sacerdócio mal executado pudesse deixar a lâmpada se apagar. E por isso que a Bíblia diz: antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus trouxe Samuel para o ambiente, para que Samuel fizesse o trabalho de não deixar a lâmpada se apagar. Na nossa vida igualmente, irmãos, há uma lâmpada que não pode se apagar. Dentro da sua casa, irmão, pai, mãe de família, você não pode deixar a lâmpada do Senhor se apagar. E a concorrência é grande. Antigamente, quem sabe, você lia todo dia para os seus filhos, você até cantava, fazia os cultinhos domésticos, mas aí veio o advento da televisão, e depois o advento da internet, e hoje é cada um, né? A gente esquece Bíblia, a gente esquece chave de carro, a gente esquece documento, mas a gente não esquece celular em casa, em lugar nenhum, não é? Nosso maior companheiro hoje é o celular. Você deve conhecer pessoas que, quando acordam, não é, fazem assim, não é procurando o marido, procurando o celular. Primeira coisa, antes de dizer obrigado, Jesus, por estar vivo, deixa eu ver se alguém chamou. Deus te chamou, que você não ouviu, você estava no celular, você estava na internet. E o texto diz que a lâmpada de Deus não pode se apagar na minha vida e na sua. Quem é que tem que manter a lâmpada acesa na sua casa? É você. Quem é que tem que manter a lâmpada acesa através do seu contato com os seus filhos? Nas práticas dentro de casa, nas conversas, em tudo que se faz, você é responsável por manter a lâmpada acesa. Não é Deus, não é o Senhor, não são os anjos, não é o pastor. E às vezes, quando as pessoas chamam o pastor para ir na casa para resolver um problema, é porque não vigiaram e a lâmpada se apagou. E você não vigiou para manter o azeite fluindo de modo que o fogo continuasse aceso. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Verso 7, parte A diz assim: e Samuel ainda não, de novo a expressão ainda não, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele vivia na casa do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. É possível isso, gente? A pessoa frequentar a igreja. Esse hino que nós cantamos agora, esse último, eu não sei quantos vieram da Assembleia, né? A gente fala da Gloriosa, quantos vieram da Assembleia de Deus, mas vocês conheciam esse hino também, né? Esse hino é lindo. Que tempo que a gente não cantava, que bom que o Fernando trouxe à memória esse hino. Mas a gente cresceu cantando hinos como esse, e às vezes você conhece todos os hinos do inário cristão, você conhece a ordem dos livros na Bíblia, mas ainda não conhece o Senhor. É possível viver na casa de Deus e não conhecer o Deus da casa. É possível conhecer a palavra de Deus e não conhecer o Deus da palavra. Você não pode viver como Samuel, que estava dormindo dentro da igreja, morava dentro da igreja, dentro do templo, mas o texto diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Você conhece o Senhor? Não vou olhar para você poder responder. Você conhece o Senhor? Quando Ele chama, você entende que é a voz dEle? Quando Ele diz não, você sabe que é Ele falando? Quando você quer fazer algo, Ele diz assim não, você sabe que Ele tem mais conhecimento de causa que você, e você obedece por conhecê-lo? Quando tem que tomar decisões, você que conhece o seu Senhor, você busca nele a direção ou você vai por conta própria? Muita pergunta, né? Isso é um questionário, isso é uma mensagem, pastor.
Samuel ainda não conhecia o Senhor, apesar de viver na casa do Senhor. Não basta que você me conheça, não basta que você conheça o endereço da igreja, não basta que você conheça o que se canta aqui e até os nomes das pessoas que ministram aqui. Você tem que conhecer o Senhor. O texto diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a última parte do verso 7 diz: e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Deus sempre fala. Você concorda? Diga amém. Hoje eu vou fazer você falar. Deus sempre fala. Nós é que não entendemos. Nós é que não prestamos atenção. Deus falou com você hoje. Deus está falando agora. Agora você decide se recebe o que é de Deus para você ou não. O texto diz: a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Deus fala de maneiras diferentes, irmãos. Eu contei lá no Brasil, a gente estava ouvindo dos cunhados, os irmãos da Ângela, que o meu sogro, durante os 32 dias que ele esteve no hospital, a família orava por ele, nós aqui orávamos por ele: Senhor, restabelece, Senhor, levanta da cama, Senhor, que ele vá para casa e que ele possa desfrutar os outros anos que ele tem para viver ainda. E um dia um dos irmãos está lá na hora da visita, um dos filhos está lá na hora da visita, e vem uma senhora da outra enfermaria, não foi isso? Ele no CTI, vem lá a senhora, enfermeira, e ela vai e diz assim: o que o senhor está fazendo não é direito. E os visitantes ouviram. Falou: sua família está orando para que o Senhor viva, para que Deus lhe dê mais anos de vida, e eu ouço o Senhor de madrugada pedindo: Deus me leva, Senhor, eu quero ir embora, Senhor, eu quero ir embora. Você pede para Deus te levar e sua família está orando para Deus te manter. E Deus ouviu, e ele foi embora. A gente não se dá conta, irmãos, de quantos caminhos e quantas pessoas Deus usa para mandar recados para nós, e nós não prestamos atenção. Eu não tenho tempo para exemplificar aqui quantas vezes eu e você já fomos abordados por pessoas estranhas que vieram com recados de Deus para nós, e nós às vezes não nos damos conta que é Deus falando. Deus manda recados, Deus fala, sempre fala, mas nós é que temos problema de entender. E assim como no texto de Samuel, por 4 vezes aparece a expressão ainda não, a palavra do Senhor ainda não era frequente, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, Samuel ainda não conhecia o Senhor, apesar de viver na igreja, e a palavra do Senhor ainda não se lhe havia sido revelada. Essa noite eu queria compartilhar com você tipos de pessoas que nós somos e que estamos aqui hoje. 3 tipos de pessoas, as pessoas do ainda não. Eu não sei qual é o seu tipo, mas um desses 3 você é. Pessoas do ainda não, que assim como nos tempos de Samuel, que ainda não conhecia o Senhor, que ainda não tinha deixado a lâmpada se apagar, ainda hoje temos pessoas que têm essa mesma característica. Eu queria colocar essa história nesses termos: as pessoas que podem ser classificadas como pessoas do ainda não. E o primeiro grupo delas são as pessoas que já não têm algo e ainda não sabem que perderam. As que já não têm e ainda não sabem que perderam. Primeiro tipo de pessoas ainda não são essas. Elas achavam que tinham, e tinham, só que perderam e não se deram conta. E ainda não sabem que perderam. A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, o mesmo Sansão que nós falamos aqui agora há pouco. Sansão foi um herói de Deus desde o seu nascimento. Ele nasceu de uma mãe que não podia ter filhos. Deus falou que ele seria um herói, um nazireu de Deus, ele ia trazer vitórias para o povo de Israel, e ele cresceu com esse propósito. Mas aos poucos ele foi brincando, correndo riscos desnecessários, porque o nazireu não podia tocar em nada que viesse da videira, o nazireu não podia tocar em defuntos, e o nazireu não podia cortar o cabelo e a barba. E ele mantinha sua barba e seu cabelo longo, ninguém sabia do seu propósito com Deus, e Deus falou que ele tinha que se manter naquela maneira, em segredo. E assim ele foi trazendo vitórias para a sua vida e para o povo de Israel, e matando os filisteus, mas ele tinha essas características guardadas. Não podia cortar o cabelo, não podia tocar em defunto, e não podia tocar em nada que viesse da videira. Não podia tomar vinho, não podia passar debaixo de uma parreira de uva. E esse homem começou a brincar como às vezes nós fazemos. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde. Eu tô cuidando, pastor. Pode ficar tranquilo. Eu sei meus limites. Achamos que sabemos.
Sansão tinha a unção de Deus sobre sua vida. Mas a Bíblia diz que nessa brincadeira, nesse descaso com a graça que havia sobre ele, os episódios que aconteceram mostraram que ele já queria correr riscos e já não se preocupava tanto. Diz que ele ia de um caminho para o outro, ele sempre passava entre as vinhas de Timnate. Ele podia passar entre os carvalhais, entre os manguezais, mas ele passava justamente no lugar onde havia o risco de tocar numa videira. Ele passava ali como, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como me controlar, eu sei por onde eu passo. Depois a Bíblia diz que ele foi por um caminho, veio um leão, ele matou aquele leão, deixou o leão morto lá, e depois, quando ele estava no caminho de volta, tinha uma colmeia, abelhas sobre aquele leão, e havia mel, e ele estava faminto, e ele desejou tomar aquele mel, mas ele se lembrou, eu não posso, como nazireu, tocar num defunto, e é o defunto de um leão. Então ele se agacha e tenta tirar o mel sem tocar no defunto, sem tocar no cadáver do leão. É o risco de tirar o que eu quero sem tocar no que eu não posso. E ele vai nesses riscos, e ele pega o mel, ainda faz trocadilho a hora que ele encontra com os pais dele, que diz, onde você arranjou mel? E ele faz umas brincadeiras, porque ele não mais media os riscos daquilo que ele tinha e que ele podia perder. E o texto termina de maneira triste, dizendo que a última das exigências, que era não cortar o cabelo, ele conta o segredo para Dalila, Dalila o faz dormir e corta o cabelo dele, e ele perde a unção de Deus. E aí acontece o texto triste, que toda vez que Dalila dizia, de onde vem sua força? Ele contava uma história, né? Oh, se amarrar meu cabelo com corda nova e tal. Ela amarrava enquanto ele dormia e dizia, Sansão, aí vem os filisteus. E ele levantava, arrebentava aquilo tudo e batia nos inimigos. Ela, você me enganou, olha meu coração, você está me enganando. E tal, não, é que eu não te contei. Se tecer meus cabelos como quem tece, como faz o tecelão e tal, lá aquela mulher arranjava as coisas, fazia dormir, e era um sono tão profundo que esse homem não sentiu o que fazia nele. Sansão, os filisteus vêm. Ele acordava e dominava a situação, até a hora que ela insistiu, e o inimigo sabe até onde é nosso ponto de resistência. E foi até uma hora em que ele disse, não, é que eu nunca cortei meus cabelos, a minha força está no trato que eu tenho com Deus, e a unção de Deus me traz essa força, e eu tenho um trato, eu não posso cortar meus cabelos. Quando ele dorme, ela corta os cabelos, chama alguém, corta os cabelos, e é nessa hora que ela grita, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E a Bíblia diz que quando ele desperta, ele ainda pensava que tinha o que já tinha perdido. O texto diz, ele já não tinha força, mas ele ainda não sabia que tinha perdido. Esse é o primeiro tipo de gente, pessoas do ainda não. São as que já não têm e ainda não sabem que perderam. Eu espero que esse tipo de gente não tenha aqui hoje, nem me assistindo pela internet. Você que recebeu algo de Deus, ignorou, brincou tanto, que você nem sabe que já perdeu. Quem sabe Deus te deu uma família e você menosprezou tanto esse presente de Deus, que você nem sabe que não tem. Está perto de você, mas já não é sua. Deus te deu sentimentos fortes, bonitos, para que você pudesse ministrar a outros, e você negligenciou, e hoje você nem tem, acha que tem ainda, nem tem mais. O primeiro tipo de gente é esses, os que já não têm e ainda não sabem que perderam. É igual os políticos que estão caçados, estão com o nome na lista, vai chegar a hora deles e vão para a cadeia junto com os outros que já foram. Eles acham que ainda tem, mas não sabem que já perderam. Que as coisas estão mudando. Quantas coisas Deus já nos deu e como é que nós valorizamos isso? Deus te encheu de bens, a Bíblia diz que o Senhor nos farta de bens. Como é que nós valorizamos isso? Eu estou lendo um livro chamado Correndo com o Tanque Vazio. Estou lendo, mastigando, paro e volto, de tão bom que é. E esse livro fala das coisas, e veio de encontro ao que eu preguei semana passada. Fala das coisas que Deus nos deu e como nós perdemos. E ele se concentra em falar de energia. E o pastor, o autor do livro, ele fala porque ele teve um burnout, ele teve um esgotamento e ficou 2 anos parado de tão mal que ele ficou. Mas ele diz que ele usava a energia dele de maneira equivocada. E ele fala coisas que nós fazemos, que é um exemplo. Ele falou, às vezes um homem, um trabalhador, um profissional, pega toda a energia que Deus deu para ele, que ele tinha que dividir em cargas, parte para Deus, parte para o trabalho, parte para a família, mas ele pega todo o pacote da energia diária e ele gasta no seu trabalho. E quando ele chega em casa, isso não tem por aqui, mas para você saber que tem gente que faz isso. O cara põe toda a energia que Deus deu, a dose do dia, ele põe no trabalho.
Quando ele chega em casa no final do dia, ele não tem mais energias para a esposa, ele não tem energia para os filhos, ele é um bagaço chegando em casa e ele não quer que fale, isso me incomoda, essa televisão está alta, amor, fala baixo que você está falando alto. Por que isso? Porque a energia que Deus deu, ele não distribuiu adequadamente, ele já nem sabe que perdeu a energia. E daqui a pouco é mais um homem desgastado, mais uma família acabada. Por quê? Porque a energia não foi dosada e é um presente que Deus nos deu. A mesma coisa com dinheiro. Se eu gastar o meu dinheiro todo de manhã, de noite eu não tenho mais. A gente tem que aprender que aquilo que Deus nos deu, somos nós que administramos. Deus não te dá e administra. A Bíblia fala a palavra de Jesus, que Ele trouxe talentos. E Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E não ficou vigiando. O que você vai fazer com esse dinheiro? Não, disse que foi, entregou e partiu em viagem. E deixou que as pessoas administrassem. Um dia Deus te deu talentos e a mim também. E Ele não está vigiando para ver como você está usando. Ele espera que você administre. Mas vai chegar a hora da prestação de contas, como falamos semana passada, e Ele vai perguntar, cadê o que eu te dei? O que você fez? E você não vai poder dizer, eu enterrei porque o Senhor é muito exigente, com medo de perder, eu enterrei. Ele não quer que você enterre, Ele quer que você administre, que você distribua de maneira adequada. Há pessoas que já não têm e ainda não sabem que perderam. A Bíblia fala de um segundo tipo de gente. São as pessoas que já têm e ainda não sabem que têm. Esse é melhor. São pessoas que têm algo e não sabem que têm. E a Bíblia dá alguns exemplos. E é muito interessante, a Bíblia fala de o próprio Samuel que nós contamos aqui. Ele tinha um chamado de Deus desde o seu nascimento, mas ele não sabia. E quando Deus o chamou lá no templo, chamou pelo nome, ele nem sequer sabia que era Deus que lhe deu um chamado, chamando pelo seu nome. Hoje aqui nós podemos ter pessoas que têm algo e ainda não se conscientizaram do que têm. Às vezes você diz, eu queria falar como pastor, eu queria cantar como Joey, eu queria cantar como Fernando, eu queria fazer isso, eu queria ter a simpatia de fulano. Deus te deu coisas que eu não tenho. E quem sabe você não sabe ainda que tem, mas você tem que descobri-las e usá-las. E você só vai usar se expor. Não adianta guardar para no momento do ajuste final, dizer, Deus, o Senhor me deu, mas como eu não sabia o que eu tinha, eu guardei tudo aqui dentro, tranquei o coração e está aqui ele agora. Não serve mais. Você tem que abrir o coração e pôr para fora. As pessoas que têm e ainda não sabem que têm, podem estar me ouvindo hoje. Samuel não sabia que tinha um chamado de Deus, e Eli teve que ajudá-lo. Eli no final, no crepúsculo do seu ministério, pôde ajudar Samuel e disse, Samuel, volta para a cama. Quando você ouvir seu nome de novo, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero te dar o mesmo conselho de Eli, apesar de que eu não estar acabado como Eli. Que você, quando ouvir o nome, seu nome sendo chamado, que você não fique perdido achando que é o celular que tocou, ou a mulher que gritou do outro quarto. Não, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu oro para que essa noite você não durma, que Deus te acorde e te revele coisas como Ele fez com Samuel, pequenininho. Deus não podia mais se comunicar com Eli, porque Eli, apesar de 80 anos de idade, já não tinha maturidade espiritual para receber de Deus e compartilhar. Então Deus falou com o menino. Eu oro para que Deus não tenha que usar os meninos da sua casa, porque não consegue mais te usar, que Ele ministra você e você não percebe. Pessoas que já têm e ainda não sabem que têm. A Bíblia fala em Lucas 17, 10 leprosos. É um texto que eu amo. 10 homens, 9 judeus e 1 era samaritano. A dor nos une, mesmo sendo estrangeiros. Judeus e samaritanos nunca se deram, mas por causa da dor, por causa da enfermidade, eles estavam juntos, estavam numa esquina, e o Senhor passou na estrada com os discípulos, e alguém deles era informado e falou, é o Messias, é o Nazareno que faz milagres. E eles combinaram, não vamos perder a oportunidade, ele está passando. E eles sabiam, nós não temos condições de ir até ele, é proibido por lei. Um leproso não pode ir em encontro de uma pessoa sã. Então a gente vai gritar daqui. Começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus faz como ele sempre faz, quando a gente chama, ele ouve. Ele parou, ouviu, e a Bíblia diz que ele voltou-se para aquele grupo, e Jesus é tão poderoso que numa olhada ele já contou que eram 10. Ele olhou, e ele sabia o que eles queriam que Jesus fosse até lá, tirasse azeite de uma mochila e ungisse a cada um deles, e ministrasse cura. Jesus não foi. Já aconteceu isso com você? Você espera que Deus vai fazer de um jeito e Deus faz de outro. Você vem no seu coração dizendo, se o pastor Jaz orar por mim hoje, eu sou curado. Aí você vem e diz, pastor, ora por mim. Eu digo, claro, vem aqui. Aí eu pego azeite e digo assim, Paulinho, ora por ele aqui agora.
Aí você no coração fala, não era isso. Quer Paulinho? Quer Paulinho? No meu coração eu falei, se o pastor orar por mim com aquela oração poderosa, invocando anjos e arcanjos e querubins, e chamar o nome de Deus e descer fogo e labareda, eu vou sair curado. Aí ele chama Paulinho, Paulinho faz uma oração assim, ó Senhor, abençoa. Você acha que Deus só opera do jeito que você pensa. Foi assim com os leprosos. Eles queriam que Jesus viesse, Jesus não foi. Eles queriam que Jesus tocasse, Jesus não tocou. Mas Jesus respondeu quando eles disseram, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Jesus olha e diz assim, vão e se apresentem ao sacerdote. O que é isso? Caiu da laje, bateu com a cabeça. O que está vendo? A gente pede cura, ele manda ir para o sacerdote. Por quê? Porque para o sacerdote iam os leprosos que achavam que estavam curados. E aí o sacerdote analisava e mandava fazer uns rituais, dava certos dias para conferir que a cura era garantida e depois liberava para ele voltar para a sociedade. Jesus pulou algumas páginas do processo. Quando eles disseram, ó Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus falou, vão e se apresentem ao sacerdote. Se tivesse um mais mal educado lá, do meu tipo, irmãos, ia dizer, a gente não foi curado ainda. Mas eles não falaram. E conversaram entre si. São as conversas que não estão na Bíblia, a gente imagina. Ele mandou a gente ir para o sacerdote, mas a gente não foi curado. Mas ele mandou, a gente não está perdendo nada, então vamos. E a Bíblia diz que esses foram os que já tinham e não sabiam que tinham ainda. Foram andando para o sacerdote, como o que esse sacerdote vai dizer para nós? Se ele perguntar, a gente fala que o Nazareno mandou. Mas no caminho, a Bíblia diz, enquanto iam, notaram que estavam curados. Se ficassem lá murmurando, irmãos, igual a gente faz, nem veio aqui. Você viu aquela história de Jesus que viu um médico trabalhando no SUS, ou não sei, é no SUS, no Brasil não é o sistema, não é SUS? Sistema Único de Saúde, né? E Jesus olhou lá de cima e viu um médico trabalhando no esgotamento do dia, já tinha atendido mais de 10 horas de trabalho. E Jesus colocou um jaleco branco e entrou assim, sem ninguém perceber, e foi no ombro daquele médico, dentro do consultório, com aquela fila de gente para ser atendida do lado de fora, e só bateu no ombro dele e falou, querido, vai descansar, eu pego daqui. E o médico nem olhou para ver quem era, que nem reconheceu, foi embora, e Jesus assentou à mesa. E o próximo falou, próximo. Aí entrou um homem com muletas. Ele entrou com as muletas. E quando ele chega ali, Jesus só diz, recebe a cura. Aí ele saiu. As muletas caíram, ele saiu andando. Quando ele sai andando, as pessoas do lado de fora falaram assim, como é que foi isso? Ele falou, nem sei, esses médicos de hoje nem tocam na gente. Ele nem notou que estava curado, ele tinha uma reclamação para fazer. Nem tocou em mim. Se de longe falou. Como é que é você com o seu relacionamento com Jesus? Os leprosos, se ficassem naquela, nem veio aqui, que consideração, ainda diz que é filho de Deus. Jesus falou, vão e se apresentem ao sacerdote. Foram, e a Bíblia diz, e enquanto iam, perceberam que já tinham algo que não tinham notado ainda. Meu irmão, meu querido que está aqui hoje, minha querida, pega essa palavra. Você tem coisas que você não sabe que já tem. E por que eu não vi ainda? Porque você não vai. Você fica ali. Estou esperando Jesus me tocar. Estou esperando um abraço do Senhor. Se ele não te abraçar, parte para cima dele. Abraça ele. Não fique só dizendo, ele vai passar aqui hoje. E toca você a cantar corinho. E dizendo que Jesus vai passar, Jesus vai passar. Ele não passou, faz igual a mulher do fluxo. Foi para a calçada, quando ele passou, agarrou na roupa e recebeu a cura. Há pessoas que já têm e ainda não sabem que têm. E eu oro para que hoje algumas pessoas estejam aqui e descubram que já têm, mas até agora não sabiam. O último tipo de pessoas, para você que está orando para o culto acabar, as pessoas que sabem que têm, mas ainda não agem como quem tem. As que sabem que têm e ainda não vivem como quem tem. Você conhece alguém assim? Tem, sabe que tem, mas não vive como quem tem. Foi o servo do talento, que tinha um talento, mas não vivia como quem tinha recebido algo do Senhor para utilizar. Ele tinha, mas vivia como se não tivesse. Os discípulos, Lucas capítulo 8 conta que os discípulos no barco, o Senhor tinha operado milagres e disse, gente, vamos para o outro lado. E eles estavam indo em direção a Gadara, mas ele não contou para ninguém, ele não conta tudo sempre. E no caminho para Gadara, atravessando o mar da Galileia, 11 quilômetros de travessia, lá ia ele. E ele se sentiu cansado e falou, vou dormir. Pegou uma almofada e deitou lá na proa.
E a Bíblia diz que, eu acho que foi a hora que o inimigo falou, ele está vindo na direção de Gadara. Tinha um endemoniado quebrando tudo lá em Gadara. Ele calculou, ele está vindo para cá. Os discípulos não sabiam, mas o inimigo podia ter manjado isso. Falou, é a hora de afundar esse barco enquanto ele dorme. E diz que do nada se levanta uma tempestade para afundar o barco. E os discípulos vão com a experiência que tem, e daqui e dali, baixa a vela, e rema e tal. Quando eles notam que vão morrer, eles, não tem jeito, vamos chamar Jesus. E acordam Jesus. E acordam com grito, Senhor, não te dá que pereçamos, o Senhor não liga para a gente estar morrendo. Você consegue imaginar a fisionomia de Jesus, irmão? Já te acordaram com grito? Já te acordaram com grito? Que você cai da cama, não sabe o que está acontecendo? Eu que vivi na terra dos terremotos, quando grita você já olha para ver se o lustre está balançando, para saber se é terremoto ou não. Acorda, 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 acorda. Jesus levanta. O que é? Nós estamos afundando, o Senhor está dormindo. Seu barco está assim? Você acha que Jesus está dormindo enquanto você está quase afundando? O Senhor não está vendo essa imigração? O Senhor não está vendo essa situação? O Senhor não está vendo isso? Você acha que Ele não está vendo, irmão? Jesus sabe o seu limite, o meu limite. Ele vai levar você no limite, para você saber o que é adrenalina espiritual. Você precisa disso para a sua vida eletrizar. Viu, Juliano? Jesus quer te tirar dessa monotonia que você vive. Ele quer fazer você entender que Ele está no controle, Ele sabe até onde você vai. A Bíblia diz que Deus não nos deixará ir além do que podemos suportar, porque antes, com a provação, virá também o escape. Se você está dizendo assim, eu estou no limite, a torneira vai abrir, escape vai chegar. Mas se não é, tem mais uns dias de aperto. A coisa vai apertar um pouco mais, para que você possa provar a provisão de Deus na hora certa. A Bíblia diz que os discípulos, no desespero, gritaram por Ele. Quando Ele acorda, a primeira coisa que Ele faz, Ele vai no mar que Ele criou, irmãos. Ali era criador e criatura. Sabe quando você olha para um cachorro que é seu e que você treinou, e você diz, o que é isso? E ele para na hora. Jesus olhou para aquela criação linda que estava levantada, quase engolindo o barco. Jesus olhou para o mar e falou, psh, 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 parou. Olhou para a tempestade, aquele céu escurecendo, um vento que vinha rasgando tudo. Tá bom. E aí olha para os discípulos e diz, cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Vocês têm fé e agem como se não tivesse. Vou pegar essa frase de Jesus e trazer para cá hoje e olhar para você e dizer, cadê a sua fé, meu irmão? Se a reclamação brota, é porque a fé não brotou. Se o temor veio, é porque você não está acreditando que Deus sabe o que está fazendo. Cadê a sua fé? Jesus perguntou para os discípulos, onde está a vossa fé? Eles tinham, sabiam que tinham, mas viviam como quem não tivesse. Essa noite, eu queria que você ficasse de pé. Se você tinha e perdeu, quero te dizer, essa é uma hora de recuperar. Eu tinha algo de Deus, eu perdi. Perdi um dom, e a Bíblia diz que Deus, os dons são sem arrependimento. Deus não dá dons e tira. É você que não executa mais, porque você saiu do caminho, ou porque você ignorou o processo de Deus na sua vida. Mas se você tinha e perdeu, hoje é dia de recuperar. Você diz amém? Se você tem e ainda não se deu conta, hoje é dia de se descobrir. Há coisas que Deus te deu e essa noite Ele vai fazer você entender. Eu tenho e eu não sabia. Aconteceram duas coisas comigo que me mostraram essa coisa do ainda não. Eu ainda não sabia que tinha. E uma delas foi justamente quando a gente estava lá em Los Angeles. E eu fui na reunião do avivamento e éramos mais de 2.000 pessoas. A Ângela estava comigo. Eu não sei quantas pessoas da igreja, mas era um grupo grande. E você que já conhece essa história vai rememorar agora. Porque de vez em quando alguém pede, pastor, abre a boca que eu quero ver. E eu fui naquela reunião, tinha muitos homens de Deus ministrando. E na hora que eles ministraram, disseram, você vai receber algo de Deus agora. Eu fiquei ali, quantos querem algo de Deus? Eu quero. Se eu te perguntar, quantos querem algo de Deus? Você quer? Não sei, conhece esse jeito, não sei se você quer. Quantos querem algo de Deus? Diga amém. Eu falei isso também lá quando eles perguntaram, quantos querem algo novo de Deus? Eu falei amém. Então eles disseram, você vai receber agora. E fizeram uma oração. E naquela oração parece que tinham combinado. A minha esposa estava do meu lado com mais uma renca de gente da igreja. E do lado de cá estava um músico da nossa igreja, o Rick Pantoja. E quando eu estava de olho fechado assim, eu ouvi o brrr. E quando eu abri os olhos, eu olhei, a Ângela não estava mais. Aí eu olhei, ela estava caída, prostrada. E do lado dela,
parecia envenenamento em massa, todo mundo assim. Aí eu fui olhando todo mundo, e eu e o Rick de pé. E eu olhei para ele e falei: ou nós estamos fora da graça de Deus completamente, ou esse pessoal todo combinou. Não é possível, porque a gente sentia Deus no ambiente, mas não caí. Eu queria provar isso que as pessoas estão provando, e elas não estão, e se alegrando, e falando em mistérios, em línguas e tal, e eu ali. Mas ele falou: quem quer receber? Eu tinha levantado a mão. Fomos para casa. No dia seguinte eu fui levar a Ângela na manicure, essas coisas que as mulheres gostam de fazer. E quando eu deixei ela lá e saí no carro com a Ângela, com a Ingrid, e começamos a cantar no carro, a Ingrid falou assim: pai, tem um negócio brilhando na sua boca. E aí eu olhei no espelho assim, brilhava muito, brilhava de me constranger. Eu falei: o que é isso, Jesus? Aí eu notei, era um dente completamente coberto de ouro. Eu falei: Senhor, como é que é isso? Se o meu concílio souber disso, me disciplina, porque como é que eu vou explicar isso, Senhor? Mas eu sabia, era de Deus, era um mistério. Eu não sabia explicar. Ninguém pôs a mão em mim, ninguém pôs a mão na minha testa, ninguém orou a minha boca, e eu não fui do que caiu. Eu fiquei de pé, e agora saí com o negócio na boca, assim, que eu não sabia explicar. E eu fui para casa, e quando eu voltei para pegar a Ângela, eu falei: amor, olha isso aqui. Ela falou: que é isso? O que a gente vai fazer? Eu falei: vamos lá hoje à noite de novo. Era uma semana de avivamento. Eu voltei lá, e quando nós chegamos lá, eu não sabia que eu tinha recebido algo. Quando nós chegamos lá, eu procurei um dos pastores que tinha dirigido a oração na noite anterior. Eu achei, ele se destacava, era um homem alto. Eu fui lá e expliquei para ele: ontem à noite eu estava aqui, e todo mundo caiu, e eu não caí. E ele se lembrava disso. Se eu fui para casa, mas olha isso aqui. E quando eu mostrei o dente de ouro para ele, você depois vai querer ver, está aqui ainda. Quando eu mostrei o dente de ouro, já faz o que? Uns 15 anos pelo menos, pouco mais. Ele me pegou pela mão, irmãos, e ele me arrastou no meio daquela multidão e me levou para a plataforma. E aí tinha um homem ministrando. Ele foi no ouvido daquele pastor famoso ministrando, era o Ed Silvoso. E ele falou com o pastor Ed, argentino, o que tinha acontecido. O pastor interrompeu e disse: vem aqui. E eu fui à frente. Aí ele foi e disse assim: olha, aconteceu isso com ele ontem, resumiu minha história. E ele tem um dente de ouro na boca, ele está com unção do dente de ouro. Eu não sabia que tinha unção de dente de ouro, nem sei se tem ainda, mas eu sabia que eu tinha recebido. Eu não podia negar. Sabe quando você tem algo de Deus que você não sabe explicar e você fica até constrangido? Eu não podia negar, não podia arrancar, não podia dizer: isso é do maligno, isso é do homem. Eu tinha convicção, foi de Deus. E ele foi e disse assim: você ministra para as pessoas agora. E eu estava diante de 2.000 pessoas pelo menos. Eu falei: ministrar o quê? Ele falou: ministra o que você recebeu. Eu falei: mas eu não sabia que eu tinha recebido. Ele falou: ministra. Eu falei: ministra o quê? Ele diz assim: você só diga assim: receba. Já viu o Marco Feliciano orando? Ele fala assim: receba. Eu não tinha nem jeito de fazer isso. Ele falou: fala só isso. E as pessoas estavam ali parecendo pintinhos no ninho, esperando alguma coisa. Eu peguei o microfone e gritei: receba. As pessoas caíram, e eu fiquei esperando a reação. E ele disse: os que receberam agora venham aqui. E foi uma multidão de gente com milagres, com dentes e com curas, de outras curas. E aí eu entendi o que você ter algo e não saber que tem. Sabe qual é a minha oração? É que essa noite, aquilo que você não sabe que tem, que Deus revele na sua vida e você possa usar para os outros. Você tem coisas que você não sabe que tem, mas precisa usar, precisa descobrir. E como é que você vai descobrir? Se Deus tiver que usar alguém para fazer como Eli na sua vida e dizer: quando o Senhor te chamar, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Põe-se disponível para que o Senhor te use, e as coisas vão começar a acontecer. Esse lugar pode ser lotado mais de uma vez por domingo, se simplesmente nós nos disponibilizarmos a sermos úteis a Deus, a ministrarmos aquilo que Ele tem dado a nós. Se você tinha e perdeu, hoje é noite de recuperação. Se você tem e ainda não se deu conta, hoje é dia de descobrir. Se você tem e não vive como quem tem, hoje é dia de mudar a sua vida e passar a viver como quem sabe que tem. O que você está fazendo da fé no seu coração? O que você está fazendo do testemunho que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus mudou na sua vida e você não conta para ninguém? Você tem e tem que viver como quem sabe que tem,
ministrando aos outros. Bate sua cabeça, por favor. Ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. A palavra diz que és Espírito de conselho, de sabedoria. Vem essa noite aconselhar os nossos corações para fazermos o que nós temos que fazer. Há pessoas que estão aqui, Senhor, e nessa hora se lembram de coisas que já tiveram, mas hoje se dão conta que já perderam, Senhor. Tinham sentimentos tão nobres que já não há no coração. Tinha um amor pela Tua palavra que se esfriou. Tinha um prazer, Senhor, por cantar as canções que glorificam o Teu nome, mas elas desapareceram dos lábios, dos hábitos do dia a dia. Perderam e não tinham se dado conta que já tinham perdido, mas essa noite querem recuperar os valores que se perderam, Senhor. Quem sabe tinha uma casa onde havia amor, havia comunhão, havia disciplina, havia bom humor, e hoje se dão conta, por causa da Tua operação e da Tua palavra, de que perderam esses valores dentro de casa. Há outros, Senhor, que têm e nem sabem que têm. Tem fé, mas não sabem que tem, Senhor. Tem um milagre, mas não sabem que tem. Eu quero essa noite declarar, Senhor, que haja descoberta das bênçãos que já temos, dos dons que já temos, dos milagres que já temos e que ainda não desfrutamos. Há pessoas que estão esperando algo de Ti e não notaram o que já receberam, que não tomaram posse por fé, Senhor. Como aqueles leprosos, que possamos sair em direção ao milagre, crendo que se o Senhor declarou, ele já é realidade. Ele já veio à existência e ele será real na nossa vida a qualquer minuto. E se há outros aqui, Senhor, que têm, mas vivem como se não tivessem, que seja essa uma noite de mudança de atitude, mudança de vida, Senhor. Nos deste salvação, nos deste graça, nos deste talentos, nos deste dons, nos deste habilidades, Senhor. Essa noite nós queremos que venhas e toques em nós. Queremos nos derramar diante de Ti, Senhor. Dizer, me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Mais uma vez. Me derramar. Dizer que Te amo. Me derramar. Dizer Te preciso. Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Outra vez, Diante de Ti, abra o coração e cante. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir Teu toque, o Teu nome. Por Tua vontade libertas meu ser. O calor deste lugar eu venho me derramar. Dizer que Te amo, me derramar. Dizer Te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que Te amo, me derramar. Dizer Te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. se você está aqui essa noite
E você diz: eu não posso ir para casa sem que alguém ore por mim. Eu descobri essa noite que perdi coisas que Deus havia me dado e nem tinha me dado conta. Eu que não quero perdê-las, eu quero recuperá-las. Ou se você está aqui como os leprosos, você não sabe que tem porque não agiu por fé ainda, e você quer que oremos por você. Ou se no terceiro caso, você sabe que tem, mas não vive como quem tem, nós queremos orar por você. E eu queria convidar meus companheiros aqui do ministério para virem à frente. E se você precisa de oração, vem à frente, nós vamos orar com você. E as coisas vão mudar essa noite. Ainda há chance para você. Você pode começar uma semana nova, uma temporada nova na sua vida. Esperança sem fim, ausente, teu toque. Tua bondade liberta do ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, liberta o meu ser. Eis-me aqui, Senhor, mostra. Só as vozes. Me derramar, dizer que te amo. Confesse para o Senhor que você precisa, que você é grato. Levante as mãos e confesse mais uma vez. Me derramar. Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Você pode usar suas mãos e dar um aplauso a Ele. E abrir a sua boca e dizer aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Nós queremos dar graças a Deus por sua vida, por você que nos assistiu pela internet, que esteve até agora. E queremos honrar os visitantes que estão entre nós. Quem está conosco pela primeira vez? Alguém pela primeiríssima vez? Ah, tem um querido lá, esqueci o nome dele. João, olha como é que esquece o nome desse. Quem mais pela primeira vez lá? Tiago. Você? Marcela? Hã? Nordestina. Bruno. Olha, se eu fosse vocês, eu não deixava esse pessoal sair sem muito chamego, muito abraço, muito cafuné, muito agarramento, para que eles saiam daqui sabendo que são amados pelo Senhor. Deus abençoe a cada um. Não saia sem cumprimentar os visitantes.
assim cumprimentarem-se uns aos outros. Deus lhes deu uma semana cheia da presença dele. O Senhor os abençoe rica e abundantemente aqui onde você estiver.